bem, senhoras, senhores, estamos de volta neste que é o segundo dia do 6º Fórum Brasil de Investimento. Sempre um prazer tê-los conosco e, claro, ter junto a nós também a sua companhia, você que nos acompanha remotamente através dos nossos canais digitais. Muito obrigada pela audiência. Vamos seguindo aqui então, porque o tema agora é transição energética, o Brasil Verde. Para moderar esse primeiro painel da tarde, vou chamar aqui ao palco e assim vou convidar todos os painelistas na sequência. Ana Paula Repesa, diretora de negócios da Apex Brasil, que vai moderar essa conversa. Também o ministro das Minas e Energia, senhor Alexandre Silveira. A diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa. Convidamos ainda o vice-presidente de Relações Institucionais da Raizen, Cláudio Oliveira. O comissário de Comércio de Sua Majestade para América Latina e Caribe e cônsul-geral do Reino Unido em São Paulo, Jonathan Knott. Também convidamos o secretário substituto da Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento do Ministério de Minas e Energia, Leandro Albuquerque. Então, só reforçando que temos aqui, na verdade, para essa conversa, Ana Paula Repesa, diretora de negócios da Apex Brasil, também o ministro de Minas e Energia, senhor Alexandre Silveira, que muito nos honra com sua presença, também a diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa, o vice-presidente de Relações Institucionais da Raizen, Cláudio Oliveira, e o comissário de Comércio de Sua Majestade para América Latina e Caribe, cônsul-geral do Reino Unido em São Paulo, Jonathan Knott. Com a palavra, moderadora. Obrigada, Dalgisa. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer especialmente ao ministro Alexandre Silveira, aos demais panelistas, Luciana, Jonathan e Cláudio, por terem aceito o nosso convite para a gente vir falar um pouco sobre transição energética. Acompanhando os debates de ontem e hoje pela manhã, eu acho que a localização do nosso painel no evento foi muito feliz, porque ontem a gente falou de dos grandes temas de investimento do Brasil, da agenda de reformas e de melhorias econômicas, toda a parte do plano de aceleração, do programa de aceleração de crescimento. Hoje de manhã, a gente falou bastante sobre descarbonização, né, de uma série de setores, especialmente considerando as barreiras que começam a ser impostas por mercados mais desenvolvidos para a entrada de produtos com uma pegada de carbono mais alta, né? Falamos um pouco sobre investimentos em energia mais cedo, mas agora a gente fala objetivamente sobre transição energética, né? Acho que a transição energética tem sido cada vez mais um tema dentro do nosso diálogo. Quem trabalha com políticas públicas, quem trabalha com posicionamento do Brasil no exterior, quer seja para atração de investimentos ou para exportação de produtos, mas a transição energética tem sido um tema-chave, né? E o Brasil tem um posicionamento global muito relevante nesse tema e tem se apropriado, se empoderado ainda mais desse protagonismo no governo atual, né, ministro? Nós, historicamente, somos conhecidos por termos a matriz energética mais limpa do mundo. 85% da nossa matriz energética é composto por energias limpas, energia hidrelétrica, energia renovável, biocombustíveis. Mais recentemente, energia eólica, energia solar, né? Só para se ter uma ideia, o Brasil hoje é o terceiro maior parque do mundo em termos de usinas eólicas instaladas. Temos o terceiro maior parque do mundo e estamos também abrindo novas fronteiras nessa agenda de transição energética, né? A gente está falando de SAF, a gente está falando de minerais críticos para automação e para baterias elétricas para veículos automotores, por exemplo.
E estamos falando também de eólica offshore e do hidrogênio limpo, né? Quer seja o hidrogênio verde ou hidrogênio azul. Ou seja, o Brasil, além de já ter uma participação tradicional no mercado mundial, né, e uma relevância muito grande nessas temáticas, com as energias renováveis tradicionais, digamos assim, está também assumindo protagonismo com as novas tecnologias de energias renováveis. E é sobre isso que a gente vai discorrer, debater agora nesse painel, entendendo onde o Brasil está, quais são os próximos passos, tanto do ponto de vista de formulação de políticas públicas, como também do ponto de vista de investimento privado, né? Então, eu já começaria, ministro Alexandre Silveira, não poderia deixar de começar pelo senhor, que está aqui abrilhantando o nosso painel. Eu já começaria pedindo ao senhor que nos desse esse panorama, assim, como é que está a agenda de transição energética hoje no Brasil? A gente sabe que tem uma série de projetos de lei aí, né, que pretendem melhorar esse ambiente regulatório e alavancar essa agenda, mas a gente gostaria de ouvir um pouco do senhor. Obrigada. Primeiro, registrar, Ana, que eu é que agradeço a oportunidade para quem está tendo a responsabilidade de, liderado pelo presidente Lula, dirigir a pasta responsável por todo o setor mineral, por todo o setor de petróleo, e gás e biocombustíveis e por todo o setor elétrico brasileiro. É sempre muito importante e sempre muito bom, e me alegra muito poder falar que o Brasil já é, sem dúvida nenhuma, o grande líder da transição energética do planeta. Até porque nós começamos a fazer essa transição não só pelas nossas potencialidades, mas por políticas públicas que vieram sendo implementadas ao longo dos anos no Brasil, já há mais de 2 décadas. Nós temos 180 mil quilômetros de rede de transmissão no Brasil, um país transcontinental com as dimensões territoriais do Brasil. Nós temos apenas um estado da federação que não é interligado ao nosso sistema interligado nacional, que eu tive a alegria, junto com o presidente, lá em Parintins, de dar ordem de serviço para que nós possamos, e já começou as obras, eu vou lá agora em dezembro inaugurar as primeiras torres de transmissão para ligar de Manaus a Boa Vista. Portanto, nós vamos ter 100% do país completamente interligado ao sistema, o que nos permite começar a sermos mais vigorosos na integração, inclusive com outros países. Nós já somos interligados com o Paraguai, somos interligados com o Uruguai e com a Argentina, e agora estamos voltando com a nossa interligação com a Venezuela. E o Brasil, apesar de todo esse protagonismo, apesar de nós termos 88% da nossa energia no Brasil limpa e renovável, de nós termos 11% da água doce do planeta, o que nos permite ter feito uma grande aposta nas nossas hidrelétricas, mas continuarmos acreditando nelas como pulmão do setor elétrico, nós estamos implementando políticas ainda mais ousadas. Nós fizemos no primeiro semestre desse ano, um leilão de linha de transmissão de 16 bilhões de reais. Temos mais 2 leilões programados agora para dezembro e para março, totalizando 56 bilhões. E por que eu estou dizendo isso? Porque essas linhas de transmissão são exatamente o reforço que nós precisamos para poder liberar e oportunizar aqueles que querem investir ainda mais em energia solar, o sol que tanto castigou o nosso povo do Nordeste, do Jequitinhonha, do Mucuri, de Minas Gerais, hoje é uma grande fonte de energia, e o vento do Nordeste, do Rio Grande do Norte, do Ceará, trazendo essa energia enquanto nós não industrializamos o Nordeste por cento de carga. Mas, apesar de tudo isso, como eu disse, o Brasil continua investindo não só no seu parque de energia limpa e renovável, acreditando que com isso a gente vai reindustrializar o Brasil, vai poder exportar sustentabilidade através do hidrogênio verde, mas também investimos fortemente, e aqui está o Cláudio, que está acompanhando isso de perto,
enviamos ao Congresso Nacional um projeto extremamente moderno, que cria um mandato para investimentos no diesel verde, cria um mandato para investimentos no SAF, para a descarbonização do setor aéreo. Nós aumentamos no nosso primeiro conselho, na nossa primeira reunião do Conselho Nacional de Política Energética, a nossa mistura do biodiesel de B10 para B12, e nós acreditamos nessa indústria, nós estamos certificando cada vez mais a qualidade do biodiesel para que a gente amplie isso na matriz. Nós estamos ampliando a participação do álcool, que nós já investimos 3 décadas praticamente no álcool no Brasil, passando da mistura de 27,5 para 30 no combustível do futuro e investindo na captura de carbono. Portanto, o Brasil é aquele que, pelas suas potencialidades, pelas políticas públicas implementadas, já é o grande protagonista. E aqui eu tenho lançado sempre, em toda oportunidade que tenho, um grande desafio, e eu vejo isso que é o grande X da questão na transição energética, é aquilo que você acabou de afirmar, é quando o mundo e os países industrializados realmente vão valorar os produtos verdes, a economia verde vai se consolidar, porque aí essa aposta vai se traduzir naquilo que é o grande propósito de nós todos, e é o grande propósito em especial do governo Lula, que é combater a desigualdade, que é gerar oportunidade, gerar emprego e renda, e o Brasil está investindo fortemente na transição energética, apostando nisso. E nós acreditamos nisso. Nós acreditamos piamente na nossa descarbonização do setor de transporte, no setor de mobilidade e na produção de energias limpas e renováveis e na relação diplomática e na liderança do governo, no debate com os países industrializados, para que a gente consolide a transição energética, tão importante para a salvaguarda do planeta, mas também fundamental para poder melhorar a correlação socioeconômica dos países do sul global com os países industrializados. Excelente, muito obrigada, ministro. Eu aproveito, então, e já passo a palavra agora para o Jonathan, né, que é o nosso cônsul-geral do Reino Unido em São Paulo, para que ele possa dividir um pouco com a gente a experiência do Reino Unido nessa agenda de transição energética, né? A gente sabe que essa também é uma agenda muito importante para o Reino Unido, e a gente gostaria de ouvir como é que isso aconteceu e quais são as perspectivas para o futuro, especialmente considerando essa possibilidade de que, ou talvez quase um fato, uma realidade, de que as negociações internacionais, as negociações entre os países, tragam cada vez mais esse caráter de proteção ambiental, de transição energética, de descarbonização da economia como um todo. Então, a gente tem aí a expectativa de que, daqui a algum tempo, a gente não vai estar mais falando sobre tarifas, né? Mas sim sobre padrões e requisitos para a sustentabilidade ambiental e os seus impactos nos fluxos de comércio internacional. Então, por favor, Jonathan. Bom, primeiro, muito obrigado e obrigado por deixar-me a falar um pouco em inglês também, para expressar-me um pouco melhor. So thank you very much. Thank you, Minister, for those words as well. Maybe I can be brief on this, but I think the UK appreciates the importance of transition, first of all, for our climate agenda, but not just for our climate agenda. And I think what drives us is the combination of benefits we see for the environment, obviously, but also in terms, for example, of energy security. For the UK, for decades, we've been exposed in our sources of energy, and a transition to greener, sustainable energy gives us an opportunity to to address that potential economic weakness. And I think there is no divergence between that transition
and supporting a healthy economy. And our statistics in the UK show exactly that. Because in the years between 1990 and 2021, our emissions, we reduced our emissions by nearly 50%. 50% over that period. Our economy in the same period grew by 65%. So those two aims are realizable at the same time. I think the other element which we are super focused on is how inexpensive energy should and can be reliably for the citizens of the United Kingdom. Because again, exposed to external factors, it's really difficult, as we've seen even in the last few years, to offer regular, reliable, inexpensive energy to the people of the UK. At the moment, we have particularly focused on offshore wind, but as well, and I know this is sometimes unexpected for the United Kingdom, but on solar power as well. With a mix of that and nuclear and bio sources, we're achieving those reductions. Just from our offshore wind sources, at the moment, 10 million UK homes are powered with offshore wind. We believe by 2030, we can quadruple that number. So we believe this combination is, if you like, a virtuous circle. We believe by making the transition now, we can harvest those benefits for our people now. And then our hope and expectation is that we can, as a green economy, an economy of the 21st and 22nd century, an economy of the future, reach out to friends around the world to help and enable them to make similar transitions. I hope as well, because my job, you mentioned I'm Consul Geral in Sao Paulo, my big job as well is as Trade Commissioner for the UK and Latin America. So what I'm looking for are opportunities for British business to trade, to do better business in Latin America and in Brazil, to help, in this case, Brazil realize the vision that the Minister has just talked about. And my hope and expectation is that with the experiences we have already and our determination to continue and complete the transition, we'll be able to do that. Thank you. Thank you very much, Jonathan. Yeah. É muito interessante conhecer a visão, né, do Reino Unido e essas possibilidades que a gente tem a partir de uma cooperação mais próxima entre os países. E agora eu queria conversar com a Luciana. O BNDES assumiu um protagonismo também muito importante, né, a partir do novo governo Lula, nessa agenda de transição energética, nessa toda a agenda climática, né? E eu imagino que vocês recebam lá alguns tipos de questionamento, quer seja de investidores estrangeiros ou brasileiros. Realmente, esse é um setor, transição, energias renováveis, energias limpas, transição energética, é realmente um setor em que eu devo investir? Quais são as vantagens, né, e desafios para um investimento, quer seja estrangeiro ou brasileiro, mas especialmente estrangeiro, para se investir nesse setor aqui no Brasil? Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, ministro, cônsul. É um prazer estar aqui com vocês. O BNDES, ele assumiu um protagonismo de fato nessa gestão, como, na verdade, ele é parte de um governo que mudou a estratégia. Esse governo é um governo que acredita na transição ecológica, na transição energética, que acredita no futuro sustentável. Mas, como o ministro falou, o Brasil começou a fazer a transição energética há mais tempo, para as renováveis há 20 anos, ali no Proinfa, início dos anos 2000,
e antes disso, na década de 70, comprou álcool. Então, a transição energética para o Brasil, ela acontece há várias décadas e o BNDES é parte dessa equação. O BNDES financiou mais de 80% de toda a capacidade de geração instalada no Brasil. Mais de 75% de toda a eólica onshore instalada no Brasil. E todos os grandes projetos de energia passaram pelo BNDES. O BNDES tem expertise setorial. Como que a gente enxerga? Eu concordo com o ministro. O Brasil, dentro do G20, é o país que tem mais vantagens comparativas, mas a gente ainda não está recebendo. Essas vantagens comparativas não viraram vantagens competitivas. Nós não estamos sendo pagos por isso, porque o mundo ainda não paga prêmio para produtos com grande conteúdo energético embarcado de baixo carbono. Então, esse é um grande desafio para a gente como país. Eu concordo com o cônsul que é possível crescer descarbonizando numa economia rica e que tem um custo de capital baixo. Além do mundo não pagar prêmio pelos nossos produtos verdes e com grande conteúdo energético embarcado, o nosso custo de capital ainda é muito alto. Isso vai ser um desafio, porque a transição energética ela é intensiva em capital. A gente não faz transição energética sem investir em projetos de hidrogênio verde que custam de 3 a 7 bilhões de dólares. Esses projetos passam pela nossa mesa. Nenhum grande país no G20 tem eólica onshore e offshore e solar tão barata quanto a do Brasil. A gente pode ter o hidrogênio verde mais barato do mundo. A previsão é que custe $1,50 em 2030 o quilo de hidrogênio verde fabricado no Brasil. Vai ser um dos mais baratos do mundo ou o mais barato do mundo. Nenhum país tem o nosso potencial de biomassa, de biogás, de biodiversidade, de carbono. A gente tem a maior floresta tropical do mundo. Sistema elétrico integrado. A gente integra energia renovável em qualquer lugar do país. As hidrelétricas que funcionam como bateria. Essa geopolítica estável e honra contrato. Nenhum país tem tudo isso ao mesmo tempo, só o Brasil. Só que a gente produz, é capaz de produzir HBI verde, fertilizante verde, alumínio mais verde, cimento mais verde. Só que os produtos brasileiros mais verdes não têm prêmio ainda, porque a gente não tem um mercado de carbono global que a gente precisa ter. A gente não tem... SAF vai ser uma realidade, mas o que a Corsia está se propondo a fazer vai ser uma realidade. As airlines elas não têm SAF para voar a partir de 2024, de acordo com a nova regulação que deve ser implementada, que vai ser voluntária num primeiro momento, mas a partir de 2027 é impositiva. As airlines vão ter que recorrer a carbon offsetting. Mas isso vai acontecer. Então, assim, para a vantagem comparativa do Brasil virar vantagem competitiva, a gente precisa que novos termos comerciais para produtos verdes, de fato, aconteçam no mundo. E nisso eu concordo muito com o ministro. Quem vai pagar pelos nossos produtos mais verdes? Uma economia desenvolvida, como a Inglaterra, consegue crescer e descarbonizar. Já é industrializada, tem um custo de capital muito menor que o brasileiro. Esses novos projetos são muito intensivos em capital. Então, eu acho assim que os nossos desafios são diferentes do primeiro mundo. Excelente, Luciana, muito obrigada. E aí a gente tem a sorte de ter aqui o Cláudio, né, vice-presidente de Relações Institucionais da Raízen, que, como todos sabem, é talvez o maior grupo mundial, né, de biocombustíveis, de fabricação de biocombustíveis, e está aí lançando, né, hoje de manhã foi anunciado aqui investimento para a construção de mais 20 plantas de etanol de segunda geração. Tem o projeto de SAF, né, na USP de Sorocaba? Não, na realidade é o projeto de hidrogênio. Isso, hidrogênio, exatamente. E está aí há já alguns anos investindo muito, né, acreditando nesse mercado de biocombustíveis. E aí existe uma discussão, Cláudio, que
enquanto para alguns países, alguns mercados, a solução para a descarbonização da mobilidade, né, seja a eletrificação dos veículos, a gente sabe que para países como o Brasil, em que a gente é abundante em biocombustíveis, não obrigatoriamente a transição energética vai ser tão rápida, né, para essa chegada numa possível eletrificação, né, da frota. Então, eu queria que você, mais conhecedor do tema que todos aqui, falasse um pouco dessa importância dos biocombustíveis na transição energética, né? Porque se fala muito, vamos eletrificar, mas, na verdade, existe, como a Luciana falou, o Proálcool tem 40 anos, né? E isso, então, a gente nem era nascida, né, Luciana? Então, a gente já não é mais transição para nós, é realidade, né? Então, assim, mas em termos globais, como é que a Raízen vê a importância dos biocombustíveis na agenda de transição energética? Não, obrigado. Obrigado pelos elogios aí, não tão merecedores, mas muito obrigado. Obrigado, ministro. Um prazer dividir o painel com o Cônsul, com o ministro, com a Luciana, do BNDES. Muito obrigado aí, Apex. Bom, na realidade, não há a menor dúvida que o Brasil tem uma enorme vocação para liderar essa transição energética. Isso não se discute mais, né? Agora, também não tem muita dúvida que grande parte dessa liderança na transição energética, ela está apoiada nos biocombustíveis. Então, a gente podia falar aqui de um monte de experiências, mas eu vou pedir licença e venho para a minha zona de conforto para falar de uma experiência que é com a cana-de-açúcar. Você repara que essa planta, essa gramínea, né, que é a cana-de-açúcar, que se adaptou de forma fabulosa ao Brasil, ela é o maior conversor, mais eficiente conversor solar e de energia solar em biomassa. Não tem nenhum bicho que consiga fazer essa conversão com tanta eficiência quanto a cana-de-açúcar. E repara que a cana-de-açúcar ela está em menos de 1% do território nacional. E hoje ela já suporta quase 20% da demanda de energia. Então, assim, e só para recapitular, né, ministro? O ministro conhece bem isso aí também. A indústria da cana-de-açúcar, ela tem algumas ondas, algumas etapas, né? Então, nós estamos vivendo hoje uma etapa avançada. Isso tudo começou, a primeira onda, né, veio com a fabricação de açúcar e álcool. Nem etanol a gente chamava naquela época. Aí veio a segunda onda, onde houve a geração de bioeletricidade. Então, a gente eletrificou e começou a usar a biomassa também para produzir energia elétrica. Vivemos hoje a terceira onda, onde a gente está fabricando, além do etanol de primeira geração, o etanol celulósico, que é o etanol 2G, como é conhecido, que tem a grande característica de você conseguir produzir 50% a mais de etanol com a mesma área plantada, ou seja, tem um potencial de crescimento enorme. E, além disso, a gente tem também, nesta terceira onda, o biometano. O biometano, gente, é um negócio assim fantástico, porque o insumo para se fabricar biometano é infinito. Assim, hoje, para cada litro que se produz de etanol, a gente produz 10 de vinhaça e mais tantos outros quilos do que a gente chama de torta de filtro. Isso é waste, isso é lixo. Pega-se isso, coloca numa lagoa de fermentação e se produz o biogás, e se você quiser, você purifica e transforma em biometano. Ou seja, é um negócio assim, é um achado fantástico. E a gente já está de olho na quarta onda, né? O que é a quarta onda? A quarta onda é usar o etanol como uma das rotas para se fabricar o SAF, o Sustainable Aviation Fuel. É uma rota super promissora e, assim, também tem um potencial enorme. Tem uma conta que já é feita hoje com bastante frequência, que se diz que se apenas, de todo o SAF que vai ser necessário, se apenas 25% vier desta rota, da rota do etanol, do alcohol to jet, a gente vai precisar de alguma coisa por ano, uma adicional de 9 bilhões de litros de etanol. Isso não é nada, isso não é nada. O Brasil fabrica 30 bilhões,
Os Estados Unidos fabricam mais 60, então, quer dizer, tem etanol aí tranquilo para suportar um crescimento como esse. Além disso, além do SAF, tem biobunker, tem a questão toda da bioquímica ou da alcoquímica e usos mais nobres que vêm, então, com essa quarta onda. Então, assim, não tenha dúvida que a gente tem um país que está super bem posicionado. E a minha última observação, só para corroborar com as palavras do ministro, a gente vive um ambiente de políticas públicas muito acertadas. Eu gostaria de destacar, primeiro, a lei do RenovaBio, que foi o primeiro mercado de crédito de carbono regulado que se implantou nesse país e que permite o crescimento dos biocombustíveis de forma sustentável. Então, a gente tem que tratar muito bem dessa lei, e o ministro tem tratado muito bem. Adicionalmente, a gente está vendo aí surgirem excepcionais iniciativas. Combustível do futuro, a gente está assistindo aí o início da tramitação dele no Congresso Nacional. A gente teve recentemente um outro projeto de lei, que eu não vou me lembrar o nome, mas, Luciana, esse projeto de lei, ele dá a possibilidade de se fazer fundos verdes que viriam a partir de créditos tributários. Existe uma conta que, hoje, no Brasil, existem 3 bilhões de reais de créditos tributários. Então, assim, se você usar 10% desse valor para lastrear esse fundo verde, você tem uma possibilidade enorme de acelerar esses investimentos. Então, assim, a nossa visão é super otimista e, assim, não tem a menor dúvida de que o Brasil já lidera e vai continuar liderando essa agenda de transição energética. Ótimo, Cláudio, muito obrigado. Ministro, até então, pegando um gancho, né, o Cláudio aí citou uma série de projetos de lei que certamente se revestem em novas oportunidades, né? O senhor pode explorar um pouquinho para nós o que a gente sabe que tem algumas coisas, o senhor mencionou na primeira pergunta, né, algumas coisas a serem anunciadas em breve, mas queria deixar aqui o espaço para o senhor explorar bastante e até mostrando, elencando ainda mais, né, as vantagens para um investidor estrangeiro vir ao Brasil e aproveitar essas oportunidades. O Brasil é conhecido, e a Luciana já destacou, mas é importante sempre deixar isso claro e nós, brasileiros, nos orgulharmos disso. É reconhecido por um país que tem estabilidade social e estabilidade política, e provou isso mais do que nunca ano passado. É um país que respeita contratos. Nosso setor elétrico, por exemplo, é o setor mais judicializado, talvez comparado só com a saúde, mas é um país que respeita contratos, que tem um judiciário como instância forte para dirimir as dúvidas contratuais. É um país que tem uma regulação cada vez mais vigorosa, cada vez mais forte, que funciona, e tem, mais uma vez, repito, potencialidades muito grandes. O que nós temos que fazer é continuar modernizando o nosso marco regulatório, modernizando o nosso marco legal para criar cada vez mais um ambiente de investimentos que referencia aquilo que é o mais importante para o capital, que é a previsibilidade. Então, nós estamos discutindo de forma muito vigorosa agora dentro do Congresso Nacional o marco legal do hidrogênio verde e o marco legal das eólicas offshore. Hoje mesmo, no Palácio, nós tivemos uma reunião muito longa sobre esses dois assuntos. O Congresso está é um solo muito fértil para esse debate. Esse movimento de salvaguarda do planeta e os fenômenos climáticos já saíram e já se consolidaram da discussão científica, da discussão dogmática, já ultrapassou, inclusive, a discussão científica. Há quase que uma unanimidade na defesa
da questão da sustentabilidade do planeta, e o Brasil, sem dúvida nenhuma, vai liderar esse processo e, em especial, nós temos um momento que nos faz acreditar. Eu tive a prova inequívoca disso na minha ida em Goa, com a presença de 46 ministros de energia do mundo inteiro, e agora a minha ida em Washington, no Departamento de Energia americano, lá com a ministra Jennifer Granholm, que o Brasil sob a liderança do presidente Lula, é o país para liderar o sul global na relação com os países industrializados, para que a gente precipite, mais uma vez destaco, essa precificação da sustentabilidade planetária. E é nisso que nós estamos acreditando. O Brasil, com todas essas características, e ainda mais investindo, porque eu vinha falando agora com os representantes do BID aqui presente. Quando a gente envia um projeto como Combustível do Futuro ao Congresso Nacional, nós estamos criando um mandato para o diesel verde. Nós estamos ancorando investimento, mas nós estamos também criando custo Brasil, porque o diesel verde, naturalmente, ele tem um custo maior do que o diesel normal. Nós estamos ancorando o SAF, nós estamos investindo na modernização da captura de carbono. Quando a gente deu subsídios para a produção de energia eólica no Nordeste brasileiro, de energia solar, de energia de geração distribuída, nós aumentamos a conta de energia do consumidor brasileiro. Então, o que nos resta? Nos resta mostrar isso para o mundo de forma vigorosa, debater de forma diplomática com os países industrializados, para dizer, o Brasil é solo fértil para investimento. Nós estamos com um projeto, lançamos lá com o presidente Lula em Parintins, de descarbonizar a Amazônia. A Amazônia, que é esse símbolo da sustentabilidade para o mundo inteiro, mais do que isso, é efetivamente o pulmão do planeta, ainda tem 169 usinas térmicas a óleo diesel. Nosso governo decidiu hibridizar essas usinas, porque hoje tem tecnologia para isso, tem tecnologia solar. Então, nós estamos usando ativos regulatórios, ou seja, demonstrando e dando mais um passo à frente ainda na sustentabilidade, demonstrando que o Brasil leva a descarbonização a sério. Então, vamos hibridizar nossas usinas no pulmão do planeta, no pulmão da sustentabilidade do planeta, com usina fotovoltaica, diminuindo o custo para o consumidor, porque aí, nesse caso específico, nós vamos diminuir na CCC, que integra a CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético, usando essa tecnologia para poder diminuir o custo da conta de energia. Porque, volto a dizer, quem pagou essa conta foi as brasileiras e brasileiros. E agora está na hora da gente continuar fazendo o nosso dever de casa, continuar acreditando que o caminho é a sustentabilidade, continuar defendendo a economia verde, mas buscarmos oportunidades, porque, como disse a Luciana, cada país com a sua peculiaridade, e a grande vantajosidade do Brasil, além de todas essas já citadas, é exatamente a nossa pluralidade energética. Nós temos do petróleo até a energia solar, até o biodiesel, até a nossa tecnologia do etanol de segunda geração, e nós temos que investir nisso. Me perguntaram na França se não era incompatível o Brasil querer liderar a transição energética e defender a exploração de petróleo na margem equatorial. Eu disse que era exatamente o contrário. Nós, pelas nossas características aqui, pelas nossas desigualdades tão latentes ainda, infelizmente, na nossa sociedade, pela nossa realidade,
que tem que ser encarada para que a gente avance. Nós temos que usar as nossas riquezas naturais de forma adequada, e ninguém se discute isso. Nosso governo não transige na questão da legalidade ambiental, mas nós temos que usar todas as riquezas, inclusive para financiar a transição energética. Então, portanto, o ambiente está criado. O Brasil é um país que o mundo inteiro, eu tenho absoluta certeza, que quando o mundo começar efetivamente a valorar os produtos verdes, nós vamos nos industrializar ainda mais e de forma mais vigorosa, gerando oportunidade para a nossa gente, e as políticas que são possíveis ser feitas sem deprimir a nossa economia estão sendo feitas com muito vigor para que nós possamos contribuir com a salvaguarda do planeta. Excelente, ministro. Muito obrigada, é inspiradora a sua fala. E já estou pensando em alguns nomes para painéis do BIF do ano que vem. Né? Como valorar... Eu acho que a gente pode fazer uma discussão, provocar essa discussão aqui sobre valoração dos nossos ativos da sustentabilidade. É excelente. O senhor já está convidado. Jonathan, eu acredito que Reino Unido e Brasil possam cooperar muito, não só pensando nas agendas, né, domésticas de cada um dos países, na agenda de investimento, de fluxos bilaterais de investimento entre os países, mas principalmente como importantes players globais e que possam ajudar a induzir né, a melhor governança possível aí nos temas afetos à transição energética. Como é que você vê isso? Você vê espaço para essa cooperação? Eu sei que já existem algumas iniciativas, então eu queria, por favor, que você discorresse um pouquinho a esse respeito. Well, once again, thank you very much. Yes, and you're right, that this is one of the several areas where we have seen a huge step up in our bilateral relationship, really quite recently. And I mentioned I'm the Trade Commissioner, ma'am. I was very pleased to see that our levels of trade increased by a little over 25% in the last year, which is, if you like, a signal of the closeness of our countries and our people. I'm also pleased and proud that over the last 10 years, Brazil and the UK have already been working hand in hand on these issues. On issues like research, on policy, on regulation, on social inclusion, waste to energy, biofuels, and of course, offshore wind. And I mentioned a little early on the strength of the UK experience that we're keen to share on offshore wind. And what we've done in that area is to create partnerships here in Brazil. We've created partnership with the Minister's Ministry. We've created partnerships with organizations like IBAMA, EPE, ANEL, and in fact, the Navy as well. And we're supporting and trying to help those organizations realize their vision using the UK experience. We're doing that in various ways, whether it's policy, and the Minister mentioned regulation as key as well. I couldn't agree more, which is why, again, we were so pleased that very recently the UK's regulator, called Ofgem, signed a memorandum of understanding with its Brazilian counterpart, with ANEL, to collaborate around regulation issues, around design and planning of electricity systems, and around decarbonisation and digitalisation. But this isn't just about government, this isn't just about regulators, although it's we who are responsible for the framework. It's also about making sure, as I mentioned earlier, that our business, that our commercial communities connect with each other. And what I'm, again, very pleased to say is that we were able to invite the largest Brazilian distribution network operators
to come to the UK just last month. Not to teach them, not to give them lessons on how it should be done, but just to show them how the UK has operated, to share the mistakes that we've made, to share the experiences that we have, so that those partnerships can grow. I touched a little, and the Minister's been kind enough to touch a little on hydrogen as well, on low-carbon hydrogen, which again we feel is the technology of the future if clean energy is going to become a truly internationally traded commodity. And that's another area where we are very keen to share the experience which we have, in that case to learn together with Brazil, because I think we're on the same transition there. We're on the same path in understanding around the opportunities in hydrogen. And we're particularly keen to work with him and with his ministry around the Brazilian National Hydrogen Program. This, we've tried to make sure that this is rather than just words, we've tried to make this practical in two ways, because our reputation as a nation is to be practical rather than around grand ideas, and I think that's where we can guarantee our delivery. Now, in doing that, we've signed just this year an agreement with the Brazilian government on green and inclusive growth. It's a green and inclusive growth partnership with specifics around how we would like to work together. And then to finish, because I know we're short of time, maybe to talk about capital a little, because that's a core enabler and a potential limiting factor. But here the UK wants to put its money where its mouth is, because our export credit agency, UK Export Finance, has declared an appetite of up to £4 billion to support projects, to support businesses here in Brazil. The requirement is that those projects have just 20% UK content, whether that's a product, whether that's somewhere in the supply chain, whether that's a service. But we would like to make joint projects with British companies, with Brazilian government and companies easier to achieve. And UK Export Finance are keen to partner in that with national banks, with multilateral development banks, with commercial banks. And again, to help access the kinds of capital which the Minister, and which our colleague from BNDES have been talking about. And to finish, if I may, it's great to hear that the Minister travels extensively to make sure that he's up to date with the very latest in what's going on. I hope he'll be able to visit the UK before long, to be able to see some of the things I've been talking about at first hand, and to really reinforce what's already a strong relationship between the UK and Brazil on making that energy transition. Thank you. Muito obrigada, Jonathan. Luciana, você comentou muito corretamente, inclusive, que o BNDES já atua há muito tempo, né, com os maiores, os grandes projetos de energia e de infraestrutura energética no Brasil, né? Mas, com certeza, atualmente nós temos mais instrumentos do banco voltados a esse financiamento para energias limpas, né, nessa agenda de transição energética e de mudança climática. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esses instrumentos, especialmente sobre o Fundo Clima, né, que chama muita atenção e certamente desperta bastante curiosidade. Bom, o BNDES, a economia brasileira é uma economia volátil, é um mercado emergente. Um grande projeto de infraestrutura ou de energia, ele demora para ser estruturado e, às vezes, alguns anos. Em alguns anos, tudo pode acontecer no Brasil. O banco que tem um capital paciente é o BNDES. Mercado de capitais no Brasil abre e fecha. Mercado de banco comercial vai até 5 anos. Muitos desses projetos precisam de linhas longas.
Primeira coisa, algumas linhas do BNDES para infraestrutura vão até 35 anos. Linhas para energia vão até 24 anos. E, além de tudo, o BNDES tem o funding do Fundo Clima, que é um funding hoje que tem um custo muito atrativo e que a gente faz uma mistura desse funding com o funding do balanço do banco. Mas, mais do que isso, esse fundo ele vai ser fortalecido. O Brasil pretende emitir um bonde sustentável e o Tesouro vai nos repassar o dinheiro dessa emissão, que este dinheiro vai ter um custo atrativo, um custo mais barato do que o de mercado, e é um dinheiro que a gente vai poder fazer um blend com o dinheiro do BNDES. O dinheiro do BNDES é em TLP. Hoje o BNDES não tem subsídio para funding subsidiado para energia. O nosso funding tradicional é em TLP, mas o funding do Fundo Clima vai ser um funding com custo mais atrativo para que a gente consiga ter um custo final menor. E, mais do que isso, nenhum banco tem um funding tão longo quanto o nosso. E a expertise setorial do BNDES. Hoje, quando, por exemplo, o mercado de capitais fecha, o BNDES continua. Então, e a gente tem exemplos de operações, e aí, quando o mercado começa a voltar, se a gente vai com tudo, a gente puxa o mercado também. Em projetos em que o BNDES está estruturando, a gente dá um selo de qualidade. Mercado de capitais e mercado privado ficam mais confortáveis de co-investirem, de cofinanciarem com o BNDES, por conta do nosso expertise em estruturação de grandes projetos. Então, assim, o BNDES quer fomentar, induzir, não necessariamente competir com o mercado de capitais e com o mercado e com funding de banco comercial. A gente acredita que tem espaço para todo mundo. E, em relação ao funding internacional, o melhor parceiro possível para os investidores internacionais é o BNDES, porque conhece profunda os outros bancos de fomento. CAF, BID, KfW são grandes bancos e são globais. O BNDES é um banco, é o maior banco da América Latina de infraestrutura e energia e é um banco só brasileiro. Então, nenhum banco tem a expertise setorial que o BNDES tem. Então, a gente acredita que a gente pode ser muito complementar a capital internacional, capital privado, outros bancos de fomento, mercado de capitais. Excelente, muito obrigada. Cláudio, justo na sua vez, zeraram o cronômetro, você viu, né? Não, e ligaram agora. Propositalmente nesse momento aqui. Estou brincando. Mas eu acho que é muito importante a gente ouvir. A gente está vendo aqui as grandes políticas públicas, as possibilidades de cooperação internacional, os instrumentos que existem. E, né, temos uma empresa que, de fato, aplica esses instrumentos e atua globalmente. Você já comentou sobre os diferenciais competitivos dos biocombustíveis, de novas tecnologias que vocês estão explorando, mas o que a gente tem aí de projetos, né, novos planos para os próximos anos da Raízen? Ana, eu começo dizendo que nós, na Raízen, já produzimos hoje o combustível do futuro. Então, quer dizer, isso é uma página virada. Por quê? Só para dar alguns exemplos rápidos aqui, dado o avançado do tempo. Se você pegar a gasolina e o diesel, mais ou menos, a intensidade de carbono desses produtos é alguma coisa como 87, 88 gramas de CO2 equivalente por megajoule de energia gerada. Então, guarda esse número, 80 e alguma coisa. Quando você pega o etanol de milho, por exemplo, ele está na casa de 50. Quando você pega o etanol de primeira geração, ele está na casa de 20 e poucos. Quando você pega o etanol de segunda geração, ele tem 15 gramas. Quando você pega o biogás, é menos ainda. Então, assim, são combustíveis super avançados, com baixíssimas emissões e que podem contribuir, estão contribuindo muito para a descarbonização. Só mais um detalhe. A Raízen é uma empresa jovem, nós temos aí 11 anos, não é isso, Juliana? 11 anos. E nesses 11 anos, se a gente pegar nesse período de existência,
a gente já conseguiu deslocar, ou seja, evitar a emissão de mais de 30 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Isso por quê? Por conta desses produtos. Então, isso já é o combustível do futuro. Agora, claro que a gente não está esperando o tempo passar. Então, como já foi anunciado aqui pela manhã, a Juliana brilhantemente anunciou, a gente olhando para o futuro, nós temos já uma decisão estratégica de mais 20 plantas de etanol de segunda geração. A gente acha que esse é o caminho. Essas 20 plantas, a gente tem de fato uma que já está em operação, uma que está praticamente terminada em comissionamento e temos mais 5 plantas que estão em diferentes estágios de construção. Então, não é conversa fiada, é coisa que está acontecendo mesmo. E nós vamos executar essas 20 plantas. Claro que tem outros investimentos que são relevantes, mas esse investimento ele vai consumir mais de 20 bilhões de reais até 2030, e tem, obviamente, mais uma planta de biometano, e tem todo o futuro, aquela quarta onda que eu me referi, que nós estamos olhando para frente, né? Que isso inclui, obviamente, possibilidades no SAF, no biobunker, na bioquímica e no próprio hidrogênio, que é o último comentário que eu faço sobre combustível do futuro. O hidrogênio, o projeto que nós estamos fazendo é um projeto super interessante. E, de fato, está acontecendo. É um projeto que envolve a Shell, envolve a USP, envolve a Raízen e, agora, mais recentemente, a Toyota. E o que se faz nesse projeto é retirar o hidrogênio do etanol, e esse hidrogênio, então, usado diretamente para movimentar motores de frotas de transportes. Então, esse é o que está em desenvolvimento. Então, assim, a gente tem uma visão super otimista para frente, e temos um programa fantástico para cumprir isso. E aqui só agradecer mais uma vez ao ministro aqui, que tem ajudado na implantação das políticas, ao BNDES, que tem ajudado também no funding de parte desses projetos, aqui o cônsul inglês, que tem sido um grande parceiro, dada a afinidade de um dos nossos controladores, que é a própria Shell, e, finalmente, a Ana, em seu nome, Ana, agradeço muito a Apex. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Bom, a gente poderia ficar muito tempo mais conversando. Eu quero agradecer a todos vocês pela generosidade de compartilhar tanta informação interessante. E já está o convite. O ministro sai daqui com 2 convites, hein? Um para o BIF e um para ir para o Reino Unido, né? Para a gente avançar nessa agenda. Obrigada, gente. Boa tarde.